A vaidade zero, né? Ela é o ideal, ou você tem que ter um pouco também de traquejo, de querer conquistar as coisas? Como é que funciona isso? Qual que é o ideal para a gente? A Escritura diz que vaidade zero só existiu naquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se fez homem. Isso é vaidade zero. Não, essa é a única vaidade zero no universo. Tá. Quanto ao mais, a Escritura diz: pois todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A afirmação bíblica de que nós somos vaidade é constante. Diz que todos nós somos como a flor da erva. Mostra o seu esplendor, seca e murcha e desaparece. Mas não existe o indivíduo vaidade zero. Só aquele que me salvou, que é para quem eu olho, com quem eu aprendo como Deus é e como o homem deve ser, que é o Cristo manifesto definitivamente em Jesus. Pois bem, os outros elementos aos quais você aludiu aí, essa necessidade de ter uma certa esperteza, uma manha, um molejo, fazem parte daquela sabedoria que Jesus mandou que a gente aprendesse, do Evangelho. Se a gente aprende o Evangelho como o Evangelho foi ensinado por Jesus, você não entra num mundo paralelo, você não vira um monge alienado, você não existe só para dentro, você não desconhece a existência, ao contrário, você vê em Jesus todos os elementos fundidos, a vida para dentro e os olhos bem abertos para fora, a quietude e o silêncio das madrugadas, das manhãs, dos ocasos. A gente vê nas narrativas do Evangelho, onde ele procura o silêncio e, às vezes, o isolamento, a quietude, e sob o sol, a intensidade dos relacionamentos. Esse movimento está presente. Tanto quanto você vê, além desse fluxo e refluxo de movimentos, para dentro e para fora, esse inalar e esse expirar, esse processo de vida para dentro e existência para fora, você vê em Jesus o dia inteiro, todos os dias, conforme as narrativas do Evangelho. Uma constante. Constante. Ele nunca está isolado e ele nunca está exposto. Ele está sempre nesse movimento de inala e expira. Esse é o processo contínuo, o tempo todo. Mas além disso, você vê as diferenças. Ora ele está com pobres, ora ele está com ricos que o convidam, ora ele está no meio do povo pelo qual passa e se deixa abordar. Tem toda essa dinâmica. Ele vive a realidade de dizer não e ser constrangido por uma mulher e ser forçado a dizer sim a ela. A Ciro Fenícia dizendo: cura minha filha endemoniada. Ou ele fica surpreso com o centurião romano que diz: não precisa ir nem na minha casa, não. Eu creio em ti, manda uma palavra daqui que o meu servo lá longe ficará curado. Ele nunca viu uma fé como essa. Ele fica perplexo. Ao mesmo tempo em que se diz que os fariseus vinham com aquelas questões arapucas sobre arapucas. E João diz: mas ele não se dava a conhecer a nenhum deles, por nenhum deles, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. De modo que ele se mantinha num estado de cautela com aquelas pessoas o tempo todo. E é assim, olhando para essas dinâmicas dele, onde não existe comparação com nada, só existe a sabedoria de se posicionar na vida, que é outra história.
é que ele lança essa máxima eterna para um mundo caído como o nosso. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Aí não existe vaidade no processo. Ninguém necessita da vaidade para ter que aprender a sabedoria. Nós, todavia, como somos pessoas caídas, frequentemente é através dos nossos tropeços, das nossas ralações, dos nossos ferimentos, das nossas contusões, dos nossos estiramentos e até das nossas amputações, nos acidentes da vida, é que a gente, pela dor, vai aprendendo o significado da idiotice, da vaidade e da babaquice. Mas não tem que ser assim. A gente pode ir diminuindo os danos. Quanto mais sabedoria eu aprendo e pratico, menos chance eu tenho de ser atingido pelo mal que decorre da imbecilidade. Porque a maioria dos males que nos atingem decorrem das nossas ações, ou omissões, ou adesões estúpidas, imbecis e vaidosas. Aí os castelos caem sobre nós e a gente diz: Deus, por que deixaste? Culpa-se a Deus por aquilo que os homens fazem uns contra os outros e contra si mesmos. A quantidade de calamidades que decorrem de cataclismos naturais são mínimas quando comparados com o grande mal que atinge o homem todo dia. Ontem, na frente do parlamento inglês, não foi um raio que atingiu 20 pessoas e matou 5. Não. Foi uma deliberação da vontade humana de fazer aquilo. Hoje, veja quantas pessoas morreram na Síria. Estão morrendo. Quantas morreram por causa de dilúvio, de incêndio, de raio na cabeça ou de qualquer outra coisa? Não. Morreram de Bashar al-Assad, morreram de Estado Islâmico, morreram de guerra civil, morreram disso. Conflitos humanos. Humanos determinam praticamente, eu não gosto de dar estatística, estatistificar a vida, mas só para dar um exemplo. Sim, eu ousaria dizer que hoje, agora, se a gente parasse o planeta Terra e olhássemos onde tem dor, 98%, 99% desses acontecimentos agora no planeta estão acontecendo porque o homem está fazendo mal ao homem, ou à natureza, ou à criação. Não é nem um movimento natural da criação passando por cima de alguém. Acontece, mas numa quantidade infinitamente menor do que nós humanos conseguimos fazer a nós mesmos o tempo todo. Então, saber disso é entender o Eclesiastes na vida real e é aprender a se posicionar, onde a minha referência para viver não é o meu próximo no sentido de nenhuma forma de provocação ou competição com ele. A minha motivação para viver é melhorar em mim, pro meu bem e pro bem de quem quer que prove da minha videira, dos ramos do meu ser, que eu peço a Deus que seja frutuoso, gostoso e saboroso na vida, para mim e para o meu próximo. Isso aí a gente não alcança se comparando nem vivendo em estado de competição. Você só alcança esse estado na paz, na serenidade, na tranquilidade. Ele é fruto da pacificação. Irmão.